Sábado no resumão, de volta aqui no canal para Praio Hard. Sejam muito bem-vindos. Principais notícias, alguns rumores do mercado de hardware PC Gamer, como de costume, na descrição todos os tópicos para que vocês possam ir navegando. Deixo aqui humildemente para vocês entrarem no meu Linktree, caso queiram acompanhar promoções de hardware. Nós temos nosso grupo no Telegram, são 2 grupos, grupos no WhatsApp já são 4 grupos. Nesse momento de transição, muita coisa mudando, promoções, fiquem de olho, porque é muito importante. Confira rapidamente uma rápida propaganda e já começamos o nosso resumão. Esse vídeo é um oferecimento dos SSDs MoveSpeed, famoso no AliExpress, que oferece altíssima performance com modelos Gen 4 de 5.000 MB por segundo até 7.450 MB por segundo, compatíveis com PC, PlayStation 5 e notebooks modernos. O melhor, o preço. O preço, meus amigos. Pegando o cupom da loja, 1TB 7.400 MB por segundo sai hoje por R$ 243 e os preços podem se alterar. 2TB sai por R$ 437, acompanha um dissipador à parte para ser instalado a fim de reduzir a temperatura, e demais informações de performance podem ser conferidas no review aqui no canal. Mais detalhes no link da descrição. Começando aqui a falar para você sobre o detalhamento do socket LGA 1851 para a próxima geração Intel. Lembrando para vocês que a 14ª geração, e vai ter um vídeo aqui no canal falando sobre isso, trata-se de um refresh da 13ª, onde os CPUs vão ter alguns incrementos de núcleos. É especulado que o i3 14100, por exemplo, seja 6-core. Cara, i3 6-core vai ser inédito, ok? O 14400F teria, se não me engano, 10 núcleos. Agora vamos conferir depois lá no final, bati no microfone aqui, me perdoa. O 1851 seria a 15ª geração, codinome Arrow Lake, ok? Igor's Lab traz uma documentação detalhada, ele já teve acesso a isso aqui de forma antecipada, mostrando como seria o socket, e ele nos explica da seguinte maneira: apesar de a gente ter mais pinos em relação ao LGA 1700, né, o 1851 vai ter mais pinos, o tamanho é o mesmo, então existe uma maior densidade, mas fisicamente o socket é parecido, o que poderia ter a compatibilidade garantida com coolers que já suportam o LGA 1700. Porém, a pressão mudou, então a pressão está quase o dobro de diferença e aí precisaria de um kit de adaptação em tese, tá? Então, por mais que às vezes a furação vai entrar, às vezes a pressão do cooler pode ser insuficiente para mais ou para menos em relação à necessidade do processador, e aí a gente vai precisar aguardar até o ano que vem, ok? Ele explica aqui que o design elétrico e de interconexão nesse socket oferece extras lanes PCI Express 5.0 para o slot M2. Então, além das lanes necessárias para a placa de vídeo, você tem as lanes 5.0 para você ter então um SSD Gen 5 diretamente na sua placa-mãe. Em tese, mesmo em placas-mãe mais intermediárias, você já teria o suporte a esse tipo de SSD. Precisamos aguardar para ver o que irá rolar, ok? RTX I/O finalmente foi lançado há muito tempo, isso aqui foi falado pela NVIDIA, agora já dá para você fazer os seus testes. Basicamente, o RTX I/O permite que o carregamento seja transferido diretamente para a GPU, aliviando o processador. Aqui eles mostram imagens bem simples. Imagina que o seu jogo armazenado no seu SSD, no esquema tradicional isso passa pela memória do sistema, o CPU lida com a compressão e descompressão e isso é enviado para a GPU. No RTX I/O isso é enviado diretamente do NVMe para o CPU e consequentemente para a GPU, para que ela faça o trabalho. Normalmente as GPUs são muito mais rápidas para fazer esse tipo de coisa, tá? Então isso acaba aliviando certos gargalos e faz o carregamento de uma forma muito mais rápida, aproveitando SSDs ultra rápidos que nós temos tido hoje. Acaba que você vê, pô, Gen 4, Gen 5, a gente não percebe tanta diferença, porque existe um gargalo entre a comunicação do SSD, chipset SSD, e no caso dos CPUs Intel, por exemplo, ali você tem aquela interconexão entre chipset e processador, que é o DMI, acaba trazendo certas limitações. Agora, quando você libera isso direto para a GPU, você acaba potencializando os carregamentos. Eles explicam aqui através de um vídeo bem simples. Vocês estão vendo como que carrega mais rápido com a RTX I/O, em apenas 1 segundo. O outro teste terminou em 3. Cara, isso aqui é uma redução muito grande. Você vê que
vai dando aqueles, ó, tá vendo? Carregou bem mais rápido enquanto aqui demora para carregar as texturas, os assets. Então, de fato, o recurso funciona bem, agora precisaria ser testado, tá? Mas, conforme a gente viu aqui, realmente o negócio é interessante para aproveitar melhor SSDs mais rápidos. Galera, vocês devem conhecer o Dolphin Emulator, é bem famoso e ele estava na Steam, né? Aparentemente, os desenvolvedores vão desistir de colocar ele na Steam por conta da Nintendo, afinal, é um emulador e você pode ali, por exemplo, emular os jogos do Nintendo Wii. E a Nintendo não gosta muito de emuladores, vocês sabem disso, já teve vários youtubers processados e, enfim, sites inteiros derrubados. Ocorre que eles informam que até o presente momento eles não receberam uma ação legal contra a empresa deles, né? A Nintendo não fez isso nem contra a Valve, inclusive. Porém, a própria Valve entrou em contato com a Nintendo para questionar sobre o Dolphin Emulator, né? E a Nintendo falou assim, olha, a gente não quer isso. Eles vão ter que abandonar, tá? Então a Valve falou assim, olha, eu tô no meio termo aqui, o que eu recomendo que vocês façam? Tentem entrar em contato vocês aí e se resolvam, pra gente ver se vai lançar na Valve, no caso da Steam ou não. E no caso, os caras da Dolphin sabem que a Nintendo não costuma entrar em acordo em questão de emuladores, né? Eles são bem fechados quanto a isso, então eles simplesmente decidiram abandonar o processo. O texto é enorme. Basicamente, a Nintendo fez o pedido para a Valve remover. E a Dolphin aceitou, então não vai estar mais disponível na Steam, ok? Galera, você sabe que a Nvidia lançou aquela variante da 4060 Ti de 16 GB, que, segundo o vídeo que eu fiz recentemente, analisando o corte de chip, essa placa trata-se de uma placa 50, ela poderia ser muito bem chamada de RTX 4050, e seria meio bizarro uma placa 50 com 16 GB, né? A Nvidia lançou isso meio que a contragosto, porque as pessoas estavam pedindo mais VRAM nesse tipo de placa, mas você vê que nem ela mesma está incentivando que essa placa seja lançada, revisada, não tem review oficial dessa placa, pelo menos não que a Nvidia mandou, mas já tem alguns revisores que conseguiram. E aqui a gente tem um teste que a MSI postou, depois até apagou, aonde a de 16 GB está até perdendo aqui alguns testes. Cara, esse tipo de coisa eu tô muito familiarizado com isso porque eu trago muitos testes. Às vezes acontece, pode ser uma atualização de um jogo que faz isso daqui. A de 16 GB ela sempre vai pontuar um pouquinho a mais, mas às vezes esse teste foi feito aí, vamos lá, 1 ou 2 meses atrás, atualizou o drive, atualizou o jogo, pode ser que dê diferença mesmo, tá? Agora, eles até apagaram o teste, o que importa é ver um review, vamos dizer assim, de um profissional na área, né? Que é o Hard Unboxed, por exemplo. Aqui nós temos um teste no The Last of Us, onde você observa claramente que a placa de 16 GB está ganhando mais performance, porque nesse cenário eles até explicam que quando você usa muita VRAM, a de 8 GB vai sofrer. Eles estão em 1040p Ultra, observa que está fazendo 45 na de 8 e 53 na 16, e 1% low está bem mais estável. Observe que está usando mais VRAM aqui, né? Eles mostram que Resident Evil 4 Remake também, cara, é bizarro, 1% low aqui dá uns spikes bem doidos, enfim, deixa eu só parar num trecho aqui para vocês verem, ó. A média está um pouco maior e 1% low está sempre dando uns spikezinhos na versão de 8 GB. Callisto Protocol também, a gente observa uma média assim, né, relativamente bem maior, usando, tá vendo, muita oscilação. Você vê que a placa já chegou meio limitada, cara, 8 GB, dependendo da configuração. Se a GPU for muito forte, cara, você acaba sofrendo por causa disso, cara. Isso aqui é muito claro pra mim, tá? Então, você vê, um jogo nem é assim, pô, Unreal Engine 5, né, mas já tá sofrendo, ó. Olha essa média, olha esse 1% low aqui quando você precisa de muita VRAM. E tá em Full HD, viu? Full HD Ultra. Você vê que o Ultra com Ray Tracing, você precisou de mais VRAM para poder manter estabilidade, cara. Ó, o negócio simplesmente não flui. Pessoal, eu não tô mostrando o vídeo completo, só de repente eles não ter algum problema de strike, enfim. Olha só o Plague Tale Requiem, cara. Olha a placa de 16, olha a placa de 8, olha a estabilidade. Tá muito melhor, cara. Aí tem o Halo Infinite que ninguém joga, né? Acho que eles mostram um pouquinho aqui, Forspoken, enfim. E aqui nos testes finais,
quando não há exatamente uma limitação, a performance é muito parecida aqui, cara. Deixa eu colocar um pouquinho mais pra frente no gráfico aqui, tá vendo? Full HD, a hora que você não exige muito da VRAM, é mais ou menos isso. A 16GB vai ficar um pouquinho mais forte. E 1440p também acontecendo esse ganho de performance. Quando faltou VRAM, aí essas placas vão sofrer um pouco, tá? Na semana que vem eu vou fazer a parte 2 do vídeo das RTX 4000 explicando muitas coisas para vocês que talvez não foi tão explicado no vídeo parte 1. E que nós temos os fabricantes lançando seus modelos, a Gainward foi um deles, parece que os fabricantes nem querem muito lançar, cara. Você vê, por exemplo, a Gainward, cara, olha a Gainward. É igual o modelo da Pallet, cara. A gente sabe que a Pallet é dona da Gainward, mas nem isso os caras mudaram. Olha isso, cara, é a mesma placa. Repara nos detalhezinhos, ó. É a mesma placa, só mudaram a logo, cara. Os caras tão assim, tipo, dane-se, velho. Lança aí. Isso, e ninguém quer saber muito, cara. Simplesmente fica por isso, tá? Ok. Ainda falando no Hard Unbox, TechSpot é o site dos caras. E eles estão fazendo aqui aquela pesquisa mensal de preços, né? Em relação às GPUs da NVIDIA e AMD. O que a gente vê aqui... Apesar das promoções que têm acontecido, a média de preços continua relativamente igual nas GPUs NVIDIA. A 4080 é a que caiu 5% em relação ao preço MSRP, enquanto as outras placas ficam mais ou menos na faixa de preço que estavam. No caso das AMD, os cortes de preço estão mais agressivos, especialmente na RX 7900 XT, que na verdade a AMD também... deu uma renomeada nessas GPUs, cara. Essa placa poderia ser tranquilamente uma 7800 ou 7800 XT, tá? E por isso que tá caindo o preço, porque as pessoas não estão engolindo esse preço. Você vê que é só $100 abaixo do XTX, nem faz sentido, cara. A XTX é mais rápida que ela, tem mais VRAM, e só essa diferencinha mínima de preço. Essa placa não era para custar $900, o mercado sabe disso e é por isso que por 750 ainda tá difícil de sair e é a que mais tem caída de preço. A Intel também tem caída de preço porque precisa mostrar concorrência e a concorrência dela vai ser hoje no preço, tá? Tem também as placas da série 30, alguns desses modelos têm caído aqui, 3070 Ti, 3070, enfim. Ok, pessoal, seguindo aqui com a ASRock, olha essas promoções. A 750, que é a linha intermediária, né? Acima da A380, abaixo da A770, aparecendo por $179. Cara, esse preço aqui, você acha placas ali já de entradinha mesmo, as low-end ali por esse preço. Essa placa tá saindo por menos que a RX 6600 e, segundo os testes do Tech Power Up, esses testes nem são tão atualizados, hein, porque já é de 5 de outubro. Em testes mais novos ela deve estar até rendendo mais. Nesses testes ela estava no nível da 6600. Em testes com drivers atualizados, cara, ela deve estar potencialmente aqui próximo da 3060 já, tá? E por $179 ela tá barata. Imagina essa placa aparecendo aqui por, sei lá, vamos colocar aí, cara, R$900, R$850, né? A realidade é que não tem. Se você pesquisar agora A750 aqui no Brasil, você não vai achar nessa faixa de preço, cara. Raramente aparece, tá aí, ó, R$1.500 não faz sentido, cara. R$1.500 eu vou comprar 6600 da AMD, que tem drivers mais maduros e tem um know-how maior. A Intel é uma aposta hoje e tem que ser no preço para justificar uma placa dessa, tá bom? E também tem alguém que precisa de um choque de realidade e é a Acer. Comentei no resumão passado que a Acer iria trazer placas 7900 XTX, 4080, não trouxeram ainda, por enquanto começaram com as RX 7600, além das placas da Intel que eles já têm. Beleza, eles lançaram lá a 7600, você já conhece o modelo, bem parecido com aquelas outras placas que eles têm. Ocorre que eles lançaram no preço de €399 e confirmaram isso para um revisor, tá? Cara, e €399, essa placa fica no preço de uma 6700 XT. Qual que é o sentido de comprar uma 7600 nesse preço? Imagine uma 7600 custando R$2.500, R$2.600 no Brasil. Qual é o sentido? Não tem sentido, cara. Por que eu vou comprar uma placa dessa? Eu posso comprar a 6700 XT, que é mais forte, 20, 25%, tem mais VRAM. E disseram que é isso mesmo, cara. E lembrando que essa placa lá aparece por 259. Estão lançando por 399, cara.
É o preço praticamente da 4060 Ti. Não faz sentido. Bizarro, cara. Parece que os caras não querem vender. Não dá pra entender uma coisa dessa. Aqui nós temos promoção, né? Não é promoção reversa, 7600X ficando $100 mais barato, de forma com que ele tá parecendo mais barato que o próprio 7600 sem o X, velho. É uma promoção, tá ocorrendo, porque também são CPUs que tem tido uma certa dificuldade de sair, tem caído muito de preço em relação ao anunciado. Você vê que o CPU desse foi lançado por 299, cara, hoje aparecendo por 199, $100 de redução, cara, 33%, né, um terço aí de queda, é muita coisa, cara. Então significa que as vendas também estão em baixa e precisa justificar com um preço mais agressivo para compensar a DDR5, a placa-mãe que ainda é mais cara. Falando em placa-mãe M5, pessoal, a AMD tá tendo umas apostas para empurrar essa plataforma para frente, para começar a torná-la mais popular, e uma das formas é mostrar o potencial do DDR5, que ainda em 6.000 MHz é coisa boa, sim, mas temos memórias aí chegando a 8, 9 GHz já, né? Ocorre que aqui as memórias de 6.000 MHz eram as memórias Sweet Spot, de acordo com o que a própria AMD falava, e agora estão lançando um novo, a Giza, que permite via XMP até 8.000 MHz, cara, 8.000 MHz via XMP. E isso foi testado inclusive em placas B650 da ASRock, uma Live Mixer aqui, outras várias placas da ASRock, MSI Mag, temos aqui Gigabyte, Aorus Master, que é a mesma placa que eu tenho aqui, todas testadas com DDR5 8000 XMP, que é aquele ajuste assim, um clique e funcionou, inclusive com memórias aquelas de 24 GB, conforme vocês podem ver aqui ó, no kit da Gigabyte. Então, memórias de 24 funcionando perfeitamente, cara. Isso é uma forma da AMD potencializar a compra dessa plataforma, porque quando você vai subindo muita frequência, esses CPUs começam a ficar realmente muito fortes, tá? Eles falam que essas BIOS continuam mantendo a tensão do SOC 1.3, mas é possível mesmo você, porque 1.3 é por questão de segurança, lembra que quando passava de 1.4 estava queimando o processador, vocês lembram disso, né? Mas mesmo o 1.2 está dando para fazer esse overclock, e eles confirmam que a maioria dos Ryzen 7000 vão conseguir rodar em 6400 com o ratio ali de Infinity Fabric para o clock da memória 1/1, ok? Então dá para você rodar 6000 até então era o padrão que eles sugeriam para as pessoas. Temos aqui, pessoal, a ASUS lançando um update de BIOS para corrigir alguns problemas no ROG Ally, aquele portátil deles que concorre com o Steam Deck. Nós temos aqui o changelog na plataforma deles, o fórum, onde eles citam coisas como otimizar o modo performance quando está plugado na energia, fala sobre a questão do backlight do painel em sistemas escuros, por exemplo, no seu quarto à noite, onde você pode baixar o nível agora para 10 nits, fica um pouco mais escuro para você poder jogar, entre outras coisas. Então, caso você por acaso seja um sortudo usuário de ROG Ally que eu não vi no Brasil ainda, faça o update de BIOS, ok? Fique sempre ligado nisso. E falando na ASUS, ela está lançando aqui lá na China uma versão Evangelion. Evangelion trata-se de um anime japonês, confesso para vocês que eu não conheço, não é muito a minha área, mas de repente para o cara que conhece, trata-se de um design bem diferenciado. Eles incluem as placas RTX 40, mas não apenas elas. Você tem placa-mãe, water cooler, teclado, mouse, suporte, fonte e o gabinete, tudo nesse mesmo estilo Evangelion, para quem é um cara extremamente fã, ou menina, lógico, extremamente fã do anime e quer comprar um setup full anime usando um kit ASUS. Na verdade, isso aqui não é exatamente novidade, a ASUS já sempre traz alguma coisa assim de animes e acaba tendo mais uma opção caso você queira assim comprar. Pessoal, Samsung GDDR7, olha, o negócio vai ficar forte, hein? A Samsung está anunciando a produção em massa da primeira geração de GDDR7 que deve equipar as próximas placas de vídeo. Eles citam que estão usando o mesmo nó, a mesma litografia do GDDR6 24 GB, porém tem várias vantagens. Uma delas
a transferência em 32 gigabits por segundo. Lembrando para vocês que o GDDR6 está chegando ali a 24 gigabits por segundo, tá? Então você tem uma performance maior e também com uma tensão menor, 1.2 volts, ao invés dos 1.35 volts. Então ele é basicamente 20% mais eficiente e impulsionará a performance das placas de vídeo de nova geração. Vamos ver qual vai ser a primeira placa que vai receber GDDR7. Vamos acompanhar, hein? A ASRock está lançando uma versão da A770 de 16 GB, custando $50 a mais que a versão de 8 GB. Aí você vê, cara, a 4060 Ti 16 GB custa $100 a mais para dobrar a VRAM de 8 para 16. A ASRock está mostrando aqui que custa 50 para fazer isso. Então você vê que também está super faturada aquela 4060 Ti de 16 GB. Parece que a Nvidia lançou assim, ó, eu vou lançar, mas não é para vocês comprar. Compra de 8 mesmo, cara. Porque, cara, olha isso. É possível cobrar menos. E segundo estudos, 8 GB GDDR6 custam uns $25. Então aqui também tem uma margenzinha de lucro. No caso da 4060 Ti, assim como a série 40, parece bastante superfaturado. O fato é que a ASRock, por algum motivo, não quis nem fazer um anúncio formal, apenas lançou, a placa já está inclusive disponível para venda. Você encontra aqui ela aparecendo por $329, lembrando que a A770 é uma placa um pouquinho mais parrudinha, tem tido umas promoções, eventualmente já apareceu por $282, né? E é uma placa que você acaba competindo ali contra a 3060, às vezes contra a 3060 Ti, embora ainda precisa dar uma queda assim, para justificar, afinal os drives não são 100%, ainda como, por exemplo, uma Nvidia da vida, né? Pessoal, olha só, Windows 11 Update 23H2 promete reduzir o stutter em games. Não que vai melhorar a performance em todos os cenários, mas eles descobriram que alguns mouses com um certo refresh rate, um polling rate ali muito alto, pode trazer stutters. Aí você fala assim, Lucas, mas eu não uso mouses de 8.000, 16.000, 32, enfim, não uso essas coisas. Mas mesmo em mouses de 1 milissegundo ou 1000 Hz, eles identificaram que em algumas situações pode trazer stutter. Não foi dito se afeta todos os jogos e se afeta todos os mouses, mas o fato é que vai haver uma atualização para corrigir. Então se você usa o Windows 11 assim como eu aqui para jogar, eventualmente vale a pena cogitar pelo menos instalar a atualização 23H2 assim que ela estiver disponível. Pessoal, aqui nós temos um produto, uma promoção da semana no meio do resumão, tô fazendo uma divulgação para vocês de um SSD de 1TB aqui na Amazon, R$237, é quase preço de AliExpress, cara. É o Kingston NV2, ele é Gen 3, 3.500 MB por segundo em 4 vezes 59 sem juros. Preço excelente nesse SSD, tá? Caso queira comprar, vai estar junto com os links da descrição aqui no nosso resumão. E continuamos o nosso resumão falando agora sobre o Raptor Lake Refresh, que é justamente a 14ª geração da Intel, que está trazendo uma renovação da 13ª. E, cara, a Intel está trazendo 3 gerações no mesmo socket, hein? A coisa tá mudando mesmo, Intel. Quem diria, hein? Para quem só lançava CPU quad-core, olha quanta coisa mudou. E agora é a AMD que não está atualizando os núcleos, hein? Vou falar sobre isso no vídeo semana que vem também. Então agora o AIDA 64 está suportando oficialmente a 14ª geração. Já está listado aqui. É esperado que entre setembro ou outubro esses CPUs apareçam no mercado, pelo menos nas versões K. E no começo do ano que vem, janeiro, apareçam as versões não K, por exemplo, um 14400F, né? Vai demorar um pouquinho para que eu me acostume a falar sobre isso. Galera, mais uma fabricante entrando no segmento de placa de vídeo, a Sparco. Se não me engano, a Sparco já trouxe placas de vídeo anteriormente, mas para Intel, né? Eles estão reafirmando que estão entrando no mercado de GPUs e anunciando essa parceria com a Intel, trazendo aqui então placas como A770, A750 e A380. A gente pode observar aqui então a linha Premium, que eles falam que é as A7, a Standard, que é a A750 e a A380, modelo de Dual Fan, e a Low Profile A380. Tá? Tem disponível na Newegg as 3 plaquinhas, tá? Então você já pode conferir por aqui, caso você more nos Estados Unidos, porque no Brasil isso aqui raramente vai chegar, talvez via AliExpress, se bem que AliExpress a partir do dia 1, eu não sei não. E falando em AliExpress, né,
Olha só uma placa que talvez apareça por lá, se vai valer a pena comprar, e é outra história. 3050 Frankenstein. O que acontece? Eu tenho uma 3050 no meu notebook, e ela é uma placa diferente da 3050 de desktop. Ela é mais lenta, ela tem menos CUDA cores, ela tem menos memória. Então existem duas 3050. De desktop tem mais VRAM, tem 8 GB e tem mais CUDA cores. Beleza. Os caras pegaram a GPU de notebook, tá, e colocaram mais memória, adaptaram ela. Então ela virou uma 3050 Frankenstein. Seria um meio termo entre a versão de notebook original e a versão de desktop. E montaram isso numa placa de vídeo. Numa low profile. Então, cara, isso aqui não me surpreende. Isso aqui é comum de acontecer no AliExpress. Os caras manjam demais isso daqui, cara. E temos mais uma plaquinha bizarra para testar, quem sabe para ver como é que ela se sai, ok? Continuando com o AliExpress, olha só essa história. Vocês lembram daquelas placas de vídeo que eram comercializadas no AliExpress como novas, mesmo sem ser novas, sendo usadas? Isso aconteceu muito no ano passado, quando estava tendo ali aquele finalzinho da mineração. Os caras queriam desovar as placas muito rápidos, acabou que aconteceu muito isso. Hoje em dia não é mais assim. Se você entra no AliExpress, você vê placas claramente escritas como refurbished, né, placas remanufaturadas, ou placas claramente escritas usadas, né, então isso já não aparece mais para as pessoas, embora possa ter sim um ou outro vendedor que ainda faça isso. Ocorre que a polícia lá de uma certa região da China foram lá e prendeu os caras, velho. Então os caras estavam ali na foto, você vê, ó, de um lado você tinha as mineradoras, aqui você tinha um monte de caixa, tá vendo que olha só, o pessoal fala assim, ah não, mas a minha veio com caixa. Ah, mas a minha veio com aquele antiplástico, antistático lacrado. Meu, os caras fabricam isso, cara. Olha aqui as caixas das placas, ó, novinha. E é placa, se eu não me engano, colorful, viu? Essas aqui são colorful. Ó, tudo novinho, olha quanto papelão aqui. Então os caras embalavam a placa muito bem. Não sei se para parecer que eram novas, enfim, aí é a investigação dos caras lá. Mas ocorre que as pessoas acabaram sendo detidas aqui, tá? Se foram presas mesmo, não sei. Mas estima-se que ali tinha aproximadamente 2 milhões de dólares americanos em placas de vídeo e outros componentes, ok? Bom, temos aqui agora no campo dos rumores, pessoal, as futuras APUs da AMD. Eu espero que venha para desktop, porque tá fazendo falta. Cadê as APUs da AMD? Cadê? Não tem, cara. Tá muito elitizado, não tem Ryzen 3 7000 ainda, cara. Tá elitizado, cara. A plataforma tem que dar uma barateada e esses CPUs iriam ajudar. Ocorre que aqui na plataforma da Milky Way Home, que é uma plataforma de distribuição de performance, de poder computacional, acabou vazando essa APU que seria a evolução da Phoenix Point, que ainda nem chegou para desktop. Ela tem uns diferenciais interessantes. Essa Streak Point seria RDNA 3.5, traria mais núcleos de CPU, até 12 núcleos em relação aos 8 da Phoenix Point, tá? E 16 unidades de computação, ou seja, viria forte, hein? Tanto em poder de CPU quanto poder de GPU. E a outra geração Strix Halo, lá de 2024, poderia trazer 16 núcleos, usando os mesmos Zen 5 e 40 unidades de computação. Cara, isso aqui vai ser mais forte com a placa dedicada. E com TDP de 55 a 120, cara. Olha a performance de inteligência artificial. 40 TOPS, cara. Bem interessante, tá? 7800 XT e 7700 XT estimados para lançamento em setembro, apenas alguns meses. Vários vazamentos têm surgido sobre essas placas. Agora, se a gente vai ver a performance vazada, cara, isso aqui não faz muito sentido, né, cara? Você vê, ó. A 7700 ela tá entregando aqui, ok, um pouco mais performance que a 6700 XT, mas é só isso, cara. 2 anos depois, a mesma coisa a 7800, ó, um pouquinho a mais que a 6800. Então espero que isso aqui esteja errado, cara. Então, o que é esperado dessas placas é que a 7800 traga 16 GB, 60 Compute Units e chegue entre 400 a 450 dólares. Seria uma placa para competir contra a 4070 Ti. Então ela viria mais barata que ela. A Kiscatelli só tem inverter um preço. Na verdade, o preço dela seria 550, né?
ou 600 para competir contra a 4070 Ti. A 7700 teria 12 GB para competir contra a 4070, tá? Então você vê, começou a página lá em cima, a AMD só tá acompanhando o negócio, cara. Essas placas não eram. Cara, pelo salto geracional, essas placas aqui não fazem nenhum sentido. Nenhum sentido, cara. Espero estar errado, espero que isso aqui mude. Aqui, como você já sabe, no mês passado da 7800 XT foi identificado naquele órgão de registro, o EEC. Então ela existe, é 16 GB, 7800 XT das ROG apareceu. Então agora é questão de tempo para que ela surja no mercado. E claro, a gente vai ter um review aqui no canal, esperem por isso, tá? Aqui nós temos mais testes vazados também no 3D Mark, da 7700 e 7800. Aqui não cita que é a versão XT, só a 7700 mesmo. E eles comparam, observe só, a 7700 está fazendo 15.465, enquanto que a 6700 XT está fazendo de 11 a 15 mil. Então é a mesma performance por mais dinheiro, né? Não faz sentido nenhum. A 7800 fazendo 18 mil pontos. Beleza, a 6800 faz de 14 a 20 mil. Tem várias pontuações. Então assim, cara, eu não estou identificando a novidade aqui, cara. O salto geracional vai ser esse também, AMD. Vai ser a mesma coisa que a Nvidia tá fazendo. Pequenos saltos geracionais, cara. Essa geração tá perdida mesmo, cara. Eu espero sinceramente estar errado, tá? E aqui a gente continua com os vazamentos da 7800 XT. Aqui você tem o Moore's Law is Dead citando a quantidade de Compute Units, VRAM, o que é esperado, cara. Aqui nós temos um resumo. A 7800 XT teria então uma redução de 84 Compute Units para 60. 3.840 Stream Processor, que é uma redução bem grande. E olha que se for avaliar mesmo, a 7900 XT, ela era para ser a 7800 XT, viu? Ela tá bem cara nesse preço aqui, tá? Enfim, então vocês estão vendo todas as especificações. 7700 XT tá bem capadinha aí, 192 bits, 12 GB para competir contra a 4070, cara. É a guerra para lançar a melhor, pior placa. Esse ano parece que vai ser acirrado de novo. Galera, aqui nós temos uma especulação da Lisa Su, que esteve visitando algumas fábricas em Taiwan para conversar sobre o suporte ao USB 4 em futuras placas-mãe M5. Hoje as placas não trazem suporte, mas eventualmente num Zen 5, por mais que é o mesmo socket M5, poderia ter novas placas-mãe já oferecendo suporte ao USB 4.0. Especula-se também que possa ter mesmo em placas A620, o que eu acho sinceramente meio difícil. O USB 4.0 USB 4 para quem não sabe, pode oferecer até 40 gigabits por segundo, que é o dobro do que oferece o USB 3.2 Gen 2 X2, né? Ele é baseado no PCI Express 4.0 e pode oferecer aqui, ó, 8K, 4K 60, suporte para aquelas eGFX, aquelas GPUs externas, carregamento de até 240 watts. Ok, vamos aguardar. Temos aqui o vazamento dos clocks da 14ª geração, de acordo com o BenchLife, que já vazou várias coisas e acertou algumas coisas, inclusive. A gente vê aqui o 14900K aparecendo com clock de 6 GHz, o que é inédito. Afinal, o 13900K, se não me engano, são 5.7, só o KS que chegou a 6 GHz. E não foi revelado ainda os clocks do 14700K nem do 14600K, ao menos aqui no Thermal Velocity, mas é especulado que eles ofereçam ali 5.3, 5.5 no P-Core Max Turbo, no E-Core 4 a 4.3 GHz. No resumo das especificações, o i3 seria o melhor beneficiado, cara. O i3 vai sair de quad-core para 6-core, cara. Vai ser muito bom deixar de ter quad-core no mercado e começar a ser 6-core o mínimo, tá? O 14400K, meu amigo, 14400F, na verdade, de 6 núcleos do 12400 para 10 núcleos do 14400, agora para 14 núcleos, cara. i5 tá ficando cada vez melhor. O i7 também tá ganhando mais núcleos, indo de 16 para 20, e o i9 tá mantendo o máximo do silício ali, tá? Especulação para lançamento em outubro, vamos aguardar. Temos aqui uma placa que a AMD resolveu lançar lá, cara, na China, uma 7900 GRE Golden Rabbit Edition. De acordo com esses vazamentos, trata-se do ano do coelho, sei lá. Lembra daquela RX 590 GME
que era Golden Mouse Edition, nem sabia que era isso, cara. Era o ano do rato lá, 2020. Aparentemente estão lançando uma placa no ano do coelho, tá? E essa placa é essencialmente uma XT, né, um pouco capada. Ela é baseada no mesmo silício na V31, então ela vai ter de 84 a 80 Compute Units, então pode cair um pouquinho os String Processors. A VRAM cai para 16, seria uma placa 256 bits. Tá? Vamos aguardar para ver se essa placa vai existir e como ela vai se comportar em relação a 7800 XT. Temos aqui uma especulação de performance do Igor's Lab acerca do Arrow Lake S, que seria a 15ª geração Intel, aonde em relação à 13ª geração e possivelmente até a 14ª, já que vai ser a mesma arquitetura com refresh, pode oferecer de 6 a 21%. Então você vê que a 15ª geração até 21% mais rápida, mas isso não chama tanta atenção, mas o gráfico integrado vai, cara, porque olha isso daqui, meu amigo. O gráfico integrado do Arrow Lake 15ª geração pode ser até 240% mais rápido. Aí está falando de um negócio que pode rodar jogos ali com uma qualidade até legalzinha, precisaria ver, né? Lembrando para vocês, LGA 1851 15ª geração vai precisar de uma nova placa-mãe. Temos aqui o PlayStation 5 Pro vazado, sem confirmações, o que é esperado que ele traga pra gente, se é que vai vir mesmo, acredito que venha e faz sentido. Em relação ao PlayStation 5 original, de 30 a 60 Compute Units, né, seriam os WGP Compute Units, e memória em 18 GB, possivelmente RDNA 3, é uma especulação, né, faz sentido que venha com RDNA 3, e quando chegar, especulação no final de 2024, já vai ter RDNA 4 chegando por aí. Vamos aguardar. É isso, espero que tenha gostado. Mais uma vez, grupos de promoções, um grande abraço, bom fim de semana. Semana que vem voltamos com mais vídeos. Até mais.